Estamos de volta. Aula 2, como usar o inconsciente das imagens. Eu estou fazendo pequenas sequências de aulas para tentar ser dinâmico e tentar resumir bem esses conceitos. O inconsciente das imagens. Por que eu estou falando disso? Porque essa é uma série de falar como a gente pode usar o inconsciente, nós como artistas podemos usar o inconsciente. Para quê? Para tudo que a gente quer, né? Para autoconhecimento, para criatividade, para a expansão da consciência, para acessar aí outros patamares criativos, né? Então, vamos falar do inconsciente das imagens. E aí, o que é uma imagem, né? Eu volto sempre para esse ponto, não consigo sair se não for a partir disso, porque imagem parece uma coisa que todo mundo já sabe o que é. Você sabe o que é imagem? Na verdade, imagem, né, vem do ímago, corrigindo aqui a minha imagem, até para ir para olhar a minha imagem aqui. Vem do ímago, né, do latim, que é uma forma, né, é um molde do rosto. De quem? Molde do rosto dos mortos, é uma máscara mortuária, né, que fazia uma réplica daquele rosto para ser imortalizado. Né? Quem tinha acesso a isso eram os imperadores, a aristocracia romana usava o ímago, né, para guardar, né, aquela imagem daquela pessoa, perpetuar a vida daquela pessoa. E daí a gente tira muitas conclusões interessantes a partir disso, né? Que o ímago, então, é uma coisa que não é nem morto nem vivo, né? Não está vivo, né? Porque é uma coisa estática, né? Mas também não está morto, porque tem ali é como se o espírito estivesse ali, né? Os romanos já têm uma maneira de lidar com isso diferente, mas em outras culturas animistas, o espírito da pessoa fica nos objetos da pessoa, né? Fica no totem da pessoa, fica nos amuletos da pessoa, fica nos ossos da pessoa, e isso parece muito estranho. Mas toda a cultura cristã também tem isso. Né? Quando a gente faz procissão para uma imagem sagrada, o que tem ali? O que tem ali de importante? Tem o espírito, né? O espírito está na matéria, né? Então, a imagem é alguma coisa que prende o espírito na matéria. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de inconsciente como esse lugar dos espíritos, né? O espírito é o inconsciente. Podemos falar isso? Na última aula eu falei justamente sobre isso, né? Que são sinônimos, são sistemas diferentes. Mas se a gente der uns passos atrás, antes dessa palavra inconsciente ser formada, tem essa outra palavra espírito ou imaterial, que é importante. E a matéria, então, é uma membrana que liga esses dois mundos. E aí a gente entendendo a imagem, tem imagem visual, né, mas também tem a imagem verbal, a linguagem, né, de um modo geral. A linguagem é baseada nesse formato, né, da imagem. É baseado nisso de que a gente tem alguma coisa que é material, né, o som da palavra, o formato da letra, o formato da imagem é material, e isso acessa alguma coisa imaterial, inconsciente, espiritual na gente, acessa conceitos, acessa ideias, tudo isso. No fundo, qualquer ideia ela é majoritariamente inconsciente. Qualquer conceito, ele é tipo um anzolzinho que captura uma gama de sensações. A gente está falando de arquétipo, né? A gente vê uma imagem, uma carta de tarô, que é um arquétipo, e esse arquétipo ele consegue enganchar todo. Se você joga assim esse arquétipo assim no ar do inconsciente, e você puxa muitas coisas ancestrais, individuais, coletivas, porque a gente funciona a partir disso. O nosso inconsciente é formado a partir de arquétipos, de ideias arquetípicas. Então, o nosso inconsciente funciona e é estruturado como linguagem, é estruturado como imagem. Então, o nosso inconsciente ele entende a linguagem visual ou a linguagem da poesia mais até do que a linguagem racional. Mais até do que o racional a gente entende o inconsciente. Porque a linguagem é toda inconsciente. Por isso que é difícil fazer um texto científico, porque as imagens, né, as imagens das palavras, né, são ambíguas, as palavras são ambíguas.
porque elas são esse anzol que vai enganchando em tudo que passa, vai enganchando e vai trazendo. E essa é uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, um mito antigo que está sendo revivido num evento hoje, que está refletindo em alguma coisa que eu acabei de viver. As imagens elas se espelham e se reverberam infinitamente, né? E por que a imagem existe, né? A imagem existe porque a gente olha alguma coisa e esse alguma coisa é sempre um espelho nosso. Esse fenômeno da projeção. Então, eu vejo uma tela, duas bolinhas, eu já me projeto ali, já vejo a tensão entre as bolinhas pintadas. Já vejo, já me empatizo com a bolinha e penso que ela está sendo oprimida por ou está sendo apertada, ou que ela está fugindo, ou que ela está indo para algum lugar. E o que é isso? A bolinha fez alguma coisa? Não, sou eu que estou me projetando ali. E aí a gente fala que toda imagem é um espelho. Então, se toda imagem é um espelho, qualquer coisa pode ter isso, né? Então, a gente vai falar de toda a arte abstrata e eu falei no início, né, do Kandinsky, por exemplo, que tem dois livros muito bonitos, o Espiritual na Arte, né, falando do espiritual, e o outro que é o ponto, a linha e o plano, que justo busca essas significações de um ponto, né? O ponto no espaço é uma pausa e a linha é um contínuo. Simples assim, qualquer linha é uma coisa que faz você continuar e o ponto é uma pausa. Percebe essa oposição entre linha e ponto? Já todo um significado. Se a gente coloca duas linhas, né, uma linha vertical que junta céu e terra, uma linha horizontal que junta passado e futuro. Por que passado e futuro? Porque o tempo passa no sentido horizontal. E a conexão espiritual, é a conexão da gravidade, é o eixo do peso, é vertical. Então as linhas verticais elas tendem a ser mais quentes e tensas, porque elas têm que segurar aquilo ali. E as linhas horizontais é a linha do morto, né? Que escorreu, ou das montanhas, das coisas que não se mexem, são horizontais. As coisas que se mexem tendem a ficar mais na diagonal, na vertical. A diagonal gera mais movimento, ou seja, porque é um lugar instável, né? Uma diagonal é instável. Ou ela está caindo ou ela está subindo. Né? Então, isso são pequenos elementos. E aí você explica a arte, essa arte das vanguardas abstratas, né, europeias, você entende que eles estavam buscando alguma coisa ali, estavam buscando o sentido original, platônico das formas, né, do que está ali em Kandinsky, que você vê aquelas coisas. Não é um quadrado só, é um quadrado remetendo à ordem. Né? O quadrado é a ordem, né, dos dois eixos. Se estiver na diagonal, é uma ordem perdida. Se estiver em movimento, percebe que tudo isso está também em qualquer imagem figurativa, claro. Mas as imagens abstratas, como não tem essa pressuposição de algum sentido icônico, né? Icônico é já uma coisa que já remete a outra, né? Estruturalmente, as linhas, os pontos, as cores, os quadrados, as bolas, de qualquer forma, já tem um sentido arquetípico para a gente. Arquetípico anzol, né? Vai lá e busca lá no fundo todo um sentido, porque eu me projeto nessa forma. Eu me projeto e aí e os arquétipos, né, vão ser codificados, né, seja numa mitologia histórica, né, numa mitologia de alguma etnia, de algum povo, ou nas cartas do tarô, ou em qualquer sistema simbólico que a gente tem. O que é um sistema simbólico? É uma catalogação de arquétipos. Por isso que a gente pode fazer aproximações, né, deusa da fertilidade de um, deusa da fertilidade de outro, virilidade, raiva, as emoções são arquetípicas, né? As histórias são arquetípicas, os processos de evolução, né, são arquetípicos. Então, tudo isso são imagens e são essa capacidade nossa de juntar presente com o passado e com o futuro. Né? É uma imagem, essa membrana. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de... Será que a gente faz um exercício aqui?
Eu tenho outras aulas aqui, que eu não preparei para botar nessa, mas como que a gente lê uma imagem, né? Então, quando a gente vê uma imagem, a gente pode ler primeiro essa camada arquetípica, essa camada estrutural da forma, antes de ler o ícone, né? Antes de ler o conteúdo narrativo da imagem. Então, tem várias camadas, né? Mas essa camada estrutural é muito interessante a gente ler. Eu tenho alguns vídeos sobre isso aqui, não vou me estender nisso. Mas eu queria falar de outras coisas sobre a imagem, né? Então tem a camada estrutural, tem a camada pessoal, do que eu atribuo, né? E pensar que ler a imagem é um caminho, mas quando você produz uma imagem, o que você está fazendo? Você, como um pintor, como um fotógrafo, como um cineasta, como alguém, qualquer pessoa que produz uma imagem visual, ou sonora, ou uma imagem narrativa, qualquer pessoa que produz uma imagem, a gente viu que a imagem é 90% também inconsciente, né? Então você produz uma imagem com um objetivo, né? Eu quero, sei lá, reproduzir, fazer um desenho de observação. Vou fazer um desenho de observação aqui, vou pegar o desenho de observação. E aí tem o consciente, é o que eu quis fazer com a imagem. Mas se eu parar depois para ler o que essa imagem veio me dizer, ela vai estar falando das questões arquetípicas inconscientes que eu quero, o que eu preciso e que não sei que preciso muitas vezes trabalhar. Então, produzir imagens pode ser um processo de autoconhecimento, com certeza, se você parar para olhar isso. E isso pode se retroalimentar. Você produz as imagens, se conhece mais, percebe aquilo, te leva a produzir outra imagem, te leva a produzir outra imagem. Né? Essa ideia desse experimento infinito. Você vai se espelhando, se espelhando, se espelhando, se espelhando, se espelhando, se espelhando. Né? Eu acho que esse é o trabalho de produtores de imagem, esse é o trabalho de quem está criando imagem hoje. Né? E aí então tem criar, e aí essas ferramentas de entender a estrutura, né? Que, como o Kandinsky que eu estava falando, né? Da estrutura fundamental, eu tenho outra ótima. Né? O Kandinsky é início do século XX, lá para o meio do século XX tem a Faiga, que é uma gravurista brasileira, que eu sempre cito, né? Eu adoro o livro dela, que também vai organizar outras noções de percepção para tentar abarcar isso. Como que a gente percebe as coisas? Se a gente percebe como a gente percebe, a gente já está fazendo magia, né? A gente percebe como a gente percebe, a gente está juntando, né? E aí, quando a gente fala imagem, a gente está sempre falando de magia, porque imagem, né? A gente falou do ímago, e é o mesmo radical, né? Imagem, ímago, magia. É o mesmo radical, no fim das contas, é o mesmo processo. Porque a magia, o que é? Esse contato direto com o inconsciente. E a imagem, sendo essa ponte para o inconsciente, você fazendo imagem, ou lendo imagem, ou vendo imagem, você está sempre ali em contato com esse invisível, com esse material, com alguma coisa que não está ali, com essa ideia que não está ali. Então, como usar? Não era essa o tema dessa aula? Vamos fazer um resuminho aqui para fechar. Como usar o inconsciente das imagens? Então, a gente vai primeiro entender que elas têm estruturas arquetípicas, inconscientes, que a gente precisa conhecer essas estruturas arquetípicas, né? No curso da arte do tarô e na magia visual, né? Você conhecendo essas estruturas arquetípicas que estão lá no Kandinsky, mas que também estão na iconografia medieval, mas que também estão na iconografia da arte contemporânea. Então, todos os lugares você pode chegar nessa camada estrutural. Então, conhecer essa camada estrutural inconsciente da imagem vai trazer à tona muita informação que é inconsciente, que não está presente ali. E aí a interpretação disso, a flexão simbólica disso, que é um treinamento também que a gente tem, que a gente aprende fazendo oráculo, mas eu gosto de usar esse conceito para qualquer tipo de leitura visual ou de leitura simbólica. Então, flexionar o símbolo, saber que o símbolo é ambíguo, que o arquétipo é esse anzol que vai arrastando e trazendo coisas, vai se enganchando em tudo, e é ambíguo, né, por conta disso, porque ele se engancha
de um lado, se engancha do outro, traz à tona coisas diferentes a cada momento. Né? Então, estrutura simbólica, estrutura visual, né? Flexão simbólica, e poder falar, né? Produzir as imagens, aí tem as maneiras de produzir imagem automaticamente, né? Para você, mas mesmo quando você faz com intenção, com consciência, você pode ler o inconsciente nas imagens. E, para fechar, o que eu estava faltando? Até me perdi aqui, fez um barulho lá fora. Né? Estrutura simbólica, flexão simbólica e diálogo com as imagens. Né? Diálogo consigo mesmo. Né? Saber que você está se projetando, conscientemente se projetando ali. E receber, então, essa projeção como projeção. E analisar a imagem como você analisa você mesmo. Tá bem? Então, essa é uma ferramenta que pode ser desdobrada, tem outras aulas que eu vou falar dessas coisas, mas por hoje ficamos por aqui. Eu vou fazer a série mais algumas aulas falando sobre sonho, falando sobre corpo, falando sobre ritual, de como usar o inconsciente para, através, né, desses canais que a gente tem, os canais que estão disponíveis na arte e na vida. E daqui a pouco eu volto então, se você não assistiu a primeira aula, volta na primeira aula e depois tem a aula 2, 3, 4, 5, sei lá. A gente se vê em breve. Se você não assinou o canal ainda, assine o canal. Enfim, curta, compartilhe e me manda feedbacks aí, o que você está achando disso.